Trabalho de torque e equilíbrio estático, a disciplina de fenômenos mecânicos da professora Letícia Paiva, no campus Alto Paraupeba, da UFSJ. No nosso trabalho, iremos falar de torque ou momento. De maneira simplificada, o torque mede a capacidade de uma força de gerar rotação. Estamos falando não de aplicar força a um ponto, mas na física, nos corpos extensos, nós conseguiremos produzir rotação. Para isso, precisamos aplicar uma força e também uma distância d, do ponto de rotação até o local onde a força está sendo aplicada, conforme a figura abaixo. É relativamente difícil abrir ou fechar uma porta quando empurrada próximo da dobradiça. No entanto, é relativamente fácil abri-la ou fechá-la quando empurrada próximo da maçaneta. Ao que parece, quanto mais longe do eixo de rotação da porta, a dobradiça, menos força é feita para girá-la. No primeiro caso, onde se empurra a porta próximo da dobradiça, combina-se muita força com pouca distância ao eixo. No segundo, muita distância com pouca força. Nos dois casos, o agente que causa a rotação na porta é o que chamamos de torque. Ideia do experimento. O experimento consiste em uma mini gangorra formada por uma régua apoiada sobre uma esfera no fundo do copo e algumas moedas. Quando equilibrada, a régua fica parada em cima do suporte horizontalmente. A régua permanece em equilíbrio se tiver uma moeda de cada lado a mesma distância cada uma do apoio, conforme a figura da situação 1. Na situação 2, a gangorra também está em equilíbrio. É necessário que haja a mesma quantidade de torque em ambos os lados para ocorrer isso. No entanto, coloca-se do lado direito mais uma moeda e aproximam-se as duas do ponto de apoio da régua, diminuindo a distância até o momento em que a gangorra entra em equilíbrio. Exercício de exemplo. Uma régua de 30 cm está em equilíbrio horizontal sobre um apoio, na marca de 15 cm, com duas moedas de 4 gramas empilhadas na marca de 2,5 cm. A régua fica em equilíbrio na marca de 12,5 cm. Qual é a massa da régua? A imagem abaixo ilustra este exemplo. Definimos como F a força de apoio entre a esfera e a régua. M minúsculo como a massa das moedas. E M maiúsculo como a massa da régua, sendo G a aceleração da gravidade e A, B e C as distâncias envolvidas. Para que ocorra o equilíbrio, os dois torques devem ser iguais, ou seja, sua subtração deve ser nula. Como o torque se dá por força vezes distância, definimos mg vezes c menos b menos o torque 2, mzinho g vezes b menos a, deve ser igual a zero. Ou, para que ocorra o equilíbrio, os dois torques devem ser iguais. Colocando a massa menor em evidência, temos que a massa maior, que é a massa da régua, deve ser igual à divisão entre B menos A sobre C menos B. No nosso exemplo, a massa da régua deve ser igual a 12,5 menos 2,5 sobre 15 centímetros menos 12,5. Isso tudo vezes 8.
Chegamos ao resultado que a massa da régua é de 32 gramas. Comparando-se o resultado dos cálculos ao resultado do experimento. Primeiro, massa da moeda, 4 gramas. Com este experimento, podemos comprovar que a massa da régua de 32 gramas encontrado nos cálculos realmente corresponde à massa real da régua medida numa balança de precisão.